E a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração. Deus os abençoe. Mais uma vez estamos juntos para dar continuidade ao nosso estudo do livro de Êxodo, onde nós temos sido muito abençoados por Deus através da sua palavra. Jesus Cristo, ele nos disse que a sua palavra era o pão que desceu do céu. Ele é a fonte, ela é a fonte da vida eterna. Então, para nós, é um grande prazer poder estar meditando na palavra de Deus através da mensagem revelada para o tempo presente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus sempre está trabalhando no agora. Jesus não está preso naquilo que aconteceu, nem naquilo que acontecerá, porque o eterno não tem tempo, nem espaço para ele. Nós sim medimos as coisas através do tempo e do espaço, mas o nosso Senhor, o eterno Deus, ele não. Ele vai além de toda essa estrutura humana que nós vivemos. E é por isso que o amamos e o servimos. Por isso que ele sempre fala no hoje, no agora. A sua mensagem é urgente, é presente, é para já. Então, dando continuidade a esta meditação, vamos orar. Senhor, meu coração se enche de gratidão nesta hora, ao lembrar, ó Deus, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, por mais aflições, por mais lutas, por mais problemas que enfrentamos, saber que o Senhor está conosco, segurando em nossas mãos, é um grande consolo. Pai, uma alegria toma conta da minha alma nesta hora, ao lembrar daqueles que estão envolvidos com esta meditação, que têm enviado seus comentários. Ó Deus, abençoe a cada um. Muito obrigado, Senhor. Tudo isso é para a tua honra, para a tua glória. Não é para exaltar o conhecimento humano, não é para exaltar a sabedoria do homem, mas que o Senhor seja louvado, engrandecido, e que através da meditação da tua palavra as pessoas possam conhecer o verdadeiro Deus, possam ter alegria em seus corações. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Na nossa última programação, nós meditamos nos versos 11, 13 e 14 do primeiro capítulo do livro de Êxodo. E hoje nós vamos meditar no verso 12. Eu deixei realmente para apenas uma programação o verso 12, porque ele é muito rico e nós vamos aprender muito com este versículo 12 de 1 a Êxodo, que diz assim: Mas quantos mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. O inimigo estava nervoso. O inimigo via os filhos de Deus crescendo em meio à opressão e ele ficava nervoso por isso. Mas quanto mais eles afligiam os filhos de Deus, mais eles multiplicavam. Quando Deus interfere a favor do seu povo, tudo aquilo que o inimigo pensa de mal não tem sucesso. E isso traz um grande descanso para as nossas almas. Porque quando Deus ele interfere na nossa história, ele interfere na nossa vida, quando nós temos aquele encontro precioso com Deus, como Paulo teve a caminho de Damasco, onde o perseguidor passou então a ser perseguido, aonde ele se rende aos pés do Salvador. Quando a gente tem este desde então em nossas vidas,
nós ganhamos essa certeza dentro do nosso coração. Quando Deus ele interfere a favor do seu povo, a favor de nós, tudo aquilo que o inimigo tem contra nós não tem sucesso. E o inimigo usa homens como ele estava utilizando aqui Faraó e seus servos, seus generais, seus sábios e até mesmo o povo do Egito para poder afligir os filhos de Deus. Só que Deus estava no assunto. Como nós vimos na última programação, em meio à aflição, Deus estava com ele. Deus estava segurando na mão deles. Deus estava ajudando-os. E nós vamos ver mais adiante como que depois este grande quebra-cabeça de Deus vai se encaixando, suas peças vão se encaixando. Então, meus irmãos, era incrível tudo aquilo que Israel estava passando e ainda eles estavam se multiplicando. Eles tinham colocado maiorais sobre eles para afligir com cargas, colocavam eles sobre dura servidão, mas mesmo assim o povo mais se multiplicava e mais crescia, mais se multiplicava, mais crescia em meio à perseguição, em meio a esse ambiente hostil. Mas a sabedoria divina, a intervenção divina, frustrou muitas vezes os perseguidores do povo de Deus. Jezabel foi perseguir Elias, mas ela foi frustrada nos seus planos, terminou como comida para cães, porque estava perseguindo o filho de Deus, o profeta de Deus. Aquele povo tirava sarro de Noé, estavam dando risada de Noé, construindo a arca, porque ele tinha uma mensagem de Deus. Deus tinha falado para ele construir a arca, e ele saiu com este propósito, com esse desígnio. Colocou em prática aquilo que Deus tinha falado para ele fazer. Ele não correu da mensagem de Deus, mas também foi afligido. Também teve que passar por perturbações. Por que disso? Mas Deus estava com ele. Cada martelada, cada zombaria eles faziam, cada piada que eles contavam em relação a Noé, cada perseguição que ele passou. Mas ele não foi frustrado. Deus frustrou aquelas pessoas que estavam ali tirando sarro dele, melhor dizendo, de Noé. Deus frustrou eles. Quando a arca se fechou e as águas começaram a cair, aí eles se deram conta da loucura que eles fizeram, que não foi ouvir a mensagem para aquela hora, que era a mensagem de Noé, apontando para uma arca, apontando para uma arca como salvação e apontando para as águas que iriam vir como juízo. E não é diferente hoje, meu irmão. Deus também tem enviado uma mensagem precursora da sua segunda vinda, e esta mensagem ela aponta o caminho para você da vida eterna, mas também mostra para você que a rejeição deste caminho, a rejeição desta mensagem vai te lançar nas trevas exteriores, na grande tribulação. Então, quanto mais eles faziam artimanhas para destruir o povo de Deus, mais o povo de Deus triunfava, mais o povo de Deus vencia, porque a intervenção divina frustrava os perseguidores do povo de Deus. A intervenção de Deus em nossas vidas frustra os planos de Satanás de te destruir. É claro, eles não foram libertos da escravidão aqui no capítulo 1. Mas mesmo em meio às aflições, eles se multiplicavam e se fortaleciam. Cresciam grandemente. E a terra se encheu deles. Então não houve uma libertação da escravidão. Mas as pessoas permaneciam
com vigor e com forças. Por quê? Como que em meio a tanta humilhação, a tanto trabalho, construindo aquelas cidades, armazéns, sendo afligido pelos maiorais dos tributos, sendo afligidos com carga, tendo uma vida amarga e com dura servidão, mais adiante a gente vai ver que Deus pede para eles comerem ervas amargosas, para que depois eles pudessem se lembrar do tempo que eles estavam como escravos lá no Egito. Como? Numa amargura, uma amarga vida e com dura servidão, fazendo tijolos e todo tipo de serviço. E a Bíblia diz que eles obrigavam eles a trabalhar com dureza. E como que mesmo assim o povo tinha força, tinha vigor e o povo se multiplicava? Quanto maior a aflição, mais se multiplicavam. Porque Deus estava colocando o seu plano divino em prática. Deus já estava intervindo na vida daquele povo com um propósito. Aquelas aflições que eles estavam passando ali apontavam para um propósito, mesmo que eles não pudessem ver. Ó, meu amado irmão, minha irmã, mesmo que as aflições que você passa hoje, elas servirão para glorificar a Deus. Porque Deus intervém também nas nossas vidas, na nossa história, para frustrar o inimigo que vem sobre nós. O inimigo se frustra, porque Deus nos dá, mesmo com toda a tribulação, com toda a aflição, Deus também nos dá força e nos dá vigor para que possamos avançar. E o profeta de Deus, para esta era, na mensagem, o princípio e o fim da dispensação gentia, ele diz assim: agora, antes que você possa ter uma vitória, tem que haver uma batalha. Se não houver batalhas, não há vitórias. Por isso deveríamos estar agradecidos a Deus pelas batalhas e pelos testes. Isto é Deus nos dando a oportunidade de termos vitória. Ó, que coisa! Isso não faz você se sentir um pouquinho melhor agora? Está vendo? A batalha vem. Alguém dizendo mal a seu respeito, enfermidade vem sobre você, problemas em casa, no relacionamento com a esposa, problema com os filhos, problema com você mesmo. Talvez Deus lhe dê essas aflições leves para que Ele possa curá-lo, libertá-lo e mostrar seu favor a você, deixá-lo ver o que Ele quer dizer com isto. Sabe o que Ele quer? Sabe o que Ele quer dizer com isto? Ele o ama. Deus amava o seu povo. Sim, Ele amava demais. Por isso Ele estava dando este vigor, dando esta força, mesmo em meio a essa tão grande violência que o povo estava passando. E ainda o versículo continua e diz assim: e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Deus. O diabo se enfada, porque Deus nos dá a vitória. Porque com toda batalha, com toda luta, é Deus nos dando a oportunidade de vitória. E se enfada os inimigos, mas quanto mais eu faço, meu Deus, parece que mais ele se agarra a Deus, mais ela se agarra a Deus. Não há nada que eu faço. Satanás faz uma reunião com os seus anjos lá e diz: quanto mais eu faço, quanto mais vocês fazem, mais eles se agarram a Deus. Como nós vamos terminar com ele? Como nós vamos destruir ele? Vamos destruir ela. Ó, meu irmão, Deus te dá força e vigor para você passar por tudo nessa vida. Ele intervém na nossa vida para frustrar os planos dos nossos perseguidores. Ainda que pareça que a libertação não chegou por completo, mas Deus te dá essa força e esse vigor para você continuar.
Irmão Brana continua na mensagem o princípio e o fim da dispensação gentia. Ele continua dizendo, contando a história de um pastor, que ele estava carregando a sua ovelha, e aí alguém perguntou para ele, por que você está carregando? Ele disse, ela está com a perna quebrada. E aí a pessoa diz assim, ela caiu de algum rochedo, ela se machucou em alguma pedra. E o pastor, virando para a pessoa, disse, não, eu que quebrei a perna dela. Ele disse, ora, você é um pastor cruel para quebrar a perna desta ovelha. Disse, não, eu a amava. E disse, ela se desviava e eu não conseguia fazê-la obedecer-me. Então quebrei sua perna para que eu pudesse dar-lhe a atenção a mais, para que então ela me amasse e me seguisse. Meus irmãos, às vezes Deus deixa a gente se sucumbir um pouquinho, sabe? Na nossa saúde, para Ele poder nos dar um pouquinho mais de atenção. Ele permite que possa vir uma aflição no nosso lar, no nosso relacionamento. Mas isso é apenas para Ele nos dar mais atenção. Para Ele poder, sabe, meus irmãos, colocar a gente no colo dEle e poder nos aconchegar no seu seio. E aí, quando o médico diz que não pode fazer nada, quando parece que todas as esperanças acabaram, Ele vem com o seu bálsamo, com o seu amor, e aí Ele vem e cura, porque Ele ama ver você curado, Ele ama ver você libertado. Sabe por que isso? Porque Ele é um pastor maravilhoso. Confie neste pastor, porque quanto mais aflição vir, mais bênçãos vão se multiplicar. Senhor Jesus, obrigado, ó Deus, por mais esta oportunidade de meditarmos na Tua palavra. E o Senhor é o nosso bom pastor. Davi disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E como um bom pastor, o Senhor sabe que é melhor para mim como ovelha, para cada um que ouve esta programação que também é ovelha. Mesmo, Senhor, quando Tu permites coisas ruins sobrevirem, tem um propósito, mostrar mais e mais do Teu amor. Quanto mais as aflições aumentam, mais as bênçãos aumentam também. Por isso somos agradecidos, ó Deus, por tudo que passamos e confiamos e seguramos na Tua mão, nesta rocha eterna, para que Tu possas nos guiar e possamos fazer sempre a Tua vontade. Muito obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, Deus vos guarde, Deus vos proteja e até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.